Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito feliz a gente poder estar aqui mais uma vez. Quero abertamente expressar minha gratidão à igreja aí pelas orações pela Tatá, minha esposa. Felizmente aí na semana passada ela teve o descolamento da retina. Esse susto aí pra gente, o médico também assustou a gente quando ele falou que a cirurgia custava R$15 mil, né? É bem assombroso assim. E a gente não sabia o que fazia. Eu liguei para tanta gente aqui, todo mundo sabe, o Alberto, o pastor Wellington, a Luciana. A Luciana estava de férias lá na praia, lá, o Azaf lá ligando para ela. Mas gratidão, meus irmãos, gratidão que apesar dessa situação aí, terça-feira ela foi operada pelo SUS, pela graça de Deus. E tá bem, vai ficar 30 dias orando assim, ó, com a cabeça para baixo, assim, ó, por conta do óleo que foi colocado. Mas a gente está muito feliz. Eita, estou falando baixo, né? Assim, pode ser? Por muitas vezes me questionei, meus irmãos, questionei mesmo assim ao Senhor, por quê, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com a gente? Por que está acontecendo com ela? Orei para Deus, por que isso não está acontecendo comigo, com minha esposa não? A gente entende esse negócio de uma só carne quando o nosso cônjuge começa a sofrer com alguma coisa, a gente fala, cara, eu quero essa dor para mim. E infelizmente essa dor eu não conseguia colocar em mim não. Assim, foi uma caminhada, né, na terça-feira da casa do Francisco da Ana Gleide até para a Fundação Banco de Olhos, como se fosse uma via dolorosa ali mesmo, ali, chorando, estava falando, eu vou ficar cega, e eu não sabia o que eu falava para ela, impotente, vulnerável, o que eu falo, Senhor? Eu não tinha nada para falar, e eu murmurei demais, meus irmãos, pequei muito assim, Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor, está acontecendo isso? Por quê, né? E às vezes Deus precisa balançar a gente mesmo, precisa balançar a gente, trazer essas coisas para que a gente possa acordar e saber que Ele está com a gente mesmo, que Ele cuida da gente, que Ele cuida dos nossos corações, que Ele cuida das nossas vidas, né? C.S. Lewis mesmo vai dizer que o sofrimento, ele é um megafone de Deus para um mundo de homens surdos. E com certeza Deus abriu mais um pouquinho da minha audição para mim entender esse cuidado, essa providência dele. Então gratidão mesmo, gratidão ao pastor Wellington, a igreja, o Alberto também que estava lá no Rio de Janeiro me ajudando, a Luciana, obrigado aos meus amigos que choraram lá junto com a gente, muito obrigado, meus irmãos. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem a respeito disso, não a respeito da Tawane, né? Não a respeito do olho dela, mas a respeito dessa ideia de Deus talvez balançar essa estrutura, balançar a nossa vida, e agora trazendo algo maior para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Talvez Deus possa fazer isso, esteja fazendo isso de alguma forma para que a gente acorde e observe algumas coisas que são essenciais e fundamentais na vida de alguém que serve a Jesus, na vida de alguém que crê nesse Deus, que crê nesse Senhor. Deus precisa dar uma balançada, acorda, que precisa de uma mudança, precisa de voltar, precisa de fidelidade, precisa de reconhecimento. Por isso, meus irmãos, quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, nós leremos do verso 32 ao 38. Estou lendo na NAA, meus irmãos. Atos, capítulo 20, do verso 32 ao 38. Atos capítulo 20, 32 e 38. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se,
Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Oramos mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, Pai. É ela que nos guia, que nos edifica e que nos traz realmente essa fé para crermos no Senhor. Por isso, enquanto nós falamos, enquanto eu falo, o Senhor possa nos ensinar, e enquanto nós ouvimos essa palavra, a Tua palavra, o Senhor nos transforme à imagem do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto ele é um discurso completo que começa no verso 17 desse capítulo. Então, para a gente pregar, ele está separado em 3 partes, mais ou menos, esse discurso. Então, seria interessante a gente fazer uma série dessas 3 partes, porque carrega muita história, carrega muita verdade, algo que Paulo está pregando aqui, construindo a respeito desse discurso, dessa despedida dele. Mas isso fica para uma outra oportunidade, para a gente fazer uma série, talvez. Enfim, o que eu peguei aqui é a última parte, é a conclusão desse discurso, é a parte final de onde ele começa a trazer os fundamentos do seu ministério. Pois aqui, essa situação que está acontecendo é Paulo na sua 3ª viagem missionária, no final dela, praticamente, da sua 3ª viagem missionária. Teve 3 viagens missionárias que nós contamos em Atos. E essa é a 3ª, onde ele finaliza o seu ministério ali em Mileto. E ele manda chamar os presbíteros da cidade, da igreja de Éfeso, para dar suas últimas palavras, pois ele sabia que, de fato, que talvez ali era o último momento dele com essa liderança. E ele chama esses presbíteros até Mileto, e ele inicia esse discurso para eles, das suas últimas palavras. Por isso, para que a gente possa compreender, eu vou, como introdução e contexto, a gente vai partir essas 2 partes, né? Ficou bem redundante, mas essas 2 partes aqui do discurso de Paulo, a gente vai compartilhando pouco a pouco, para que realmente o auge da nossa mensagem de hoje seja essa conclusão, seja esse último texto, essa última parte que a gente leu aqui agora. E é interessante, só um comentário antes, para a gente compreender, é que Paulo, lá na igreja de Éfeso, lá na cidade de Éfeso, ele, além de pregar o evangelho, ele utilizou o espaço da escola de Tirano para fazer isso. E por aproximadamente 3 anos, ele ficou nessa escola ensinando o evangelho. Nós não temos muitas informações sobre quem é Tirano, mas provavelmente era um homem muito importante da época, um professor, e que também tinha um poder aquisitivo, porque a escola era dele. Provavelmente ele ensinava grego e outras questões, filosofias, enfim. E Paulo utilizou uma escola dessa para ensinar o evangelho. Isso diz que Paulo, além desse contato, vamos dizer, com a sinagoga, com os judeus, com a religião majoritária da época, Paulo também se envolveu com a cultura, se envolveu com a cidade. Ele não ficou só nessa região, nessa geografia, vamos dizer assim, denominando bem entre muitas aspas, religiosa, onde a religião reinava, vamos dizer assim. Ele colocava-se realmente a dispor para a cidade, para se envolver com a cidade, com essa cultura. E não somente isso, por conta desse ministério, dessa palavra que ele pregou, ele formou liderança, porque teve resultado. O evangelho alcançou o coração de pessoas, pessoas foram alcançadas pelo Senhor, e ali a igreja se formou. E Paulo entendeu, vou constituir lideranças, é bíblico, é importante e é necessário. E ele constituiu esses presbíteros para que eles pudessem cuidar dessa igreja, como nós temos hoje o nosso sistema de governo presbiteriano, presbíteros que cuidam das igrejas. E Paulo chama esses presbíteros, discípulos do Senhor, para fazer o seu último discurso. E ele chama eles de Éfeso para Mileto. E encontrou com eles, sentou com eles. Fez uma reunião, talvez comeu, a gente não sabe, mas sentou ali com eles. E é interessante que ele começa falando sobre si, a partir do verso 17. Ele começa a dizer como que, de fato, ele se portou diante desses presbíteros. Como que ele se portou diante desses homens que ouviram ele pregar o evangelho. E ele usa alguns adjetivos muito interessantes. Ele diz que eu me portei perante vocês com humildade, com muitas lágrimas
e com provações. Eles viram de fato a vida do apóstolo Paulo, o seu ministério, a partir dessas situações, com lágrimas, com humildade e com provações. E apesar dessas situações, apesar dessas coisas que estavam acontecendo com a vida e no ministério do apóstolo, ele não parou de pregar. Ele continuou dizendo que a sua mensagem sempre foi, em qualquer hipótese, em qualquer momento, em qualquer situação, o arrependimento para Deus e a fé em Jesus Cristo. Essa era a mensagem central do apóstolo Paulo, com lágrimas, com humildade e com provações. O arrependimento para com Deus e a fé em Jesus. Constantemente isso acontecia. Mas para pensar que Paulo continua discursando a esses presbíteros e falando sobre sua mensagem, falando sobre a sua perspectiva, falando sobre a sua vida, ele diz, olha, o Espírito Santo, nesse momento, está me destinando para outros lugares, para Jerusalém. Ele disse que é para me voltar para Jerusalém. E o Espírito Santo me disse que não são coisas boas que me esperam ali, mas prisões, cadeias e sofrimento. É isso que me espera. Olha o discurso para os presbíteros abertos. Imagina, esse homem que cuidou dessa igreja por muito tempo, que cuidou dessa liderança, chamou esse presbítero, olha, o que está me esperando, porque eu preguei, porque eu fiz essas coisas, é prisão, cadeia e sofrimento. É isso que está me esperando ali. É isso que quando eu vou chegar de braços abertos vai me receber. Sofrimento, cadeia e prisão. Só que é interessante que ele resume todo esse sofrimento, essa situação que ele ia passar no verso 24, quando ele diz que isso espera ele. Ele diz o seguinte, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nada mais importa a não ser cumprir o propósito do qual o Senhor chamou o apóstolo. Nada mais importa, meus irmãos. Ele dizendo para a sua liderança, incentivando a sua liderança, incentivando essas pessoas a continuarem firmes, dizendo, nada mais importa, a não ser se eu não cumprir esse chamado, se eu não cumprir esse propósito, se eu não pregar essa mensagem, nada mais importa. E por conta disso, agora ele fala sobre a igreja, a qual eles pastoreiam, os presbíteros. Ele diz que essa igreja foi comprada a preço de sangue. Jesus morreu por essa igreja. E por isso eles deveriam apacentar. O trabalho daqueles homens, que Paulo estava passando para eles, era o valor, o recebimento, vamos dizer assim, aquilo que era precioso para eles cuidarem daquela igreja, seria o preço de sangue que Jesus Cristo fez por eles. Esse era o valor do pastoreio. Pastoreie esse povo, cuide desse povo. O Senhor chamou para apacentar a preço de sangue. E Paulo fala, olha, eu sei que na minha saída, mais problemas vão acontecer aqui. Mais problemas vão acontecer nessa igreja. Porque lobos entrariam nessa igreja, ou seja, problemas. Pessoas que iriam distorcer a verdade do Evangelho. Pessoas que iriam distorcer a imagem de Jesus Cristo, a pregação do Senhor, e até pior, não somente esses lobos entrariam, mas pessoas do meio se levantariam, se rebelariam contra a mensagem, se rebelariam contra o apostolado, e é por isso que aqueles homens, aquela liderança deveria vigiar. Paulo está alertando eles, há um problema nisso, vigiem, abre os seus olhos, estejam alertos, estejam em guarda, porque pessoas ruins vão entrar e pessoas de dentro vão se levantar contrariamente à mensagem do Senhor. E é nesse final, vamos dizer, essa dura mensagem de se ouvir, para aqueles homens que tinham o apóstolo Paulo. É lógico que o apóstolo Paulo tem esse apreço para nós hoje por conta do escrito, por ser um apóstolo inspirado, mas para pensar que aquele apóstolo Paulo que sofreu, e até ali aquele tempo, era um pastor daquela igreja, uma pessoa, gente como a gente, e eles ouvindo aquilo, daquele pastor que pastoreava o coração deles, que tinha história, que carregava coisas sobre a vida dele, que sofreu por conta do Evangelho, estava dizendo para eles, olha, vocês não vão me ver mais, sofrimentos me esperam, e também dentro da igreja problemas o esperam. Vai acontecer problemas,
vai acontecer dificuldades. E é perante esse final de discurso que ele conclui e que é o foco da nossa mensagem de hoje. É nesse alerta de vigiem, tomem cuidado, que Paulo conclui as suas últimas palavras para esses presbíteros, para essa liderança. Por isso eu quero dizer para nós hoje, para nós meditarmos, para nós pensarmos juntos, uma igreja que está aos cuidados de Deus. Essa é a mensagem, a última mensagem que o apóstolo Paulo fala para os seus presbíteros. Fala para essa liderança que iria cuidar da igreja que está localizada em Éfeso. Ela está aos cuidados de Deus. É por isso que nós temos que perceber que essa conclusão, a partir do verso 32, é uma conclusão singela, sintética. Ele resume muito bem o seu ministério, ele resume muito bem o que fundamentou o seu ministério, que fundamentou a sua vida, que fundamentou o fato dele caminhar, pregando o evangelho, o fato dele correr atrás de cidades, de pessoas, de passar por sofrimentos, de passar por dificuldades. Era isso que fundamentava o ministério dele. E é o que a gente vai entender agora, a partir do verso 32, que ele diz assim: agora, ou seja, na conclusão, agora, pois eu vos entrego aos cuidados de Deus. São as últimas palavras dele. Ele está concluindo aqui agora, dizendo: olha, de fato, vamos terminar isso daqui. É o momento da despedida. É o momento de que agora ele vai, olha, é a parte final. E aqueles homens, ouvindo aquilo, compreenderam isso. E essa expressão ela pode causar alguma confusão, principalmente por conta do contexto anterior, onde ele diz que era para eles estarem alerta por conta de lobos e de pessoas que se levantariam contra o Evangelho, contra a mensagem de Jesus Cristo. E essa confusão se dá porque parece que o apóstolo Paulo está agora entregando, né, deixando para lá, né? Não, agora eu vos entrego ao cuidado de Deus, porque se lobo vai vir, se problema vai acontecer nessa igreja, quem sou eu para fazer alguma coisa? Agora eu vos entrego. Sabe, talvez é uma expressão muito brasileirada nossa, né, fazer isso com algumas pessoas, né, que dão muito trabalho às vezes. Dá trabalho demais, as pessoas falam: agora essa pessoa está entregue, não tem mais como fazer nada com ela, está entregue a Deus, está entregue, eu não faço mais nada, né? Não é muito bem aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo não está trazendo a ideia de desleixo, né? Não está falando assim: agora eu não tenho mais preocupação nenhuma, eu vou embora, já estou lascado porque eu vou sofrer em Jerusalém, agora vocês estão entregues, vocês façam o que vocês querem fazer aí. Não tem mais nada a ver com isso. Paulo não está desprezando o cuidado dessa igreja, está deixando para lá. Paulo está mostrando de fato o fundamento da sua vida, é o resumo do seu ministério, da sua caminhada, dos seus conselhos, das suas amizades. É para mostrar para aqueles líderes que iriam cuidar daquela igreja aonde o coração dele estava centralizado, aonde que a mensagem que ele pregava podia ser encontrada, aos cuidados de Deus. É interessante que ele podia falar: olha, como agora eu estou indo embora, eu já não tenho mais capacidade de fazer alguma coisa, agora Deus pode fazer alguma coisa. Não está falando sobre capacidade do apóstolo, não está falando sobre algo que estava centralizado nele, e a força daquela igreja, a vitalidade daquela igreja, estava porque o apóstolo Paulo estava lá. Não estava centralizada nisso. Podia colaborar realmente, de fato, a mensagem de um homem que tinha história, que carregava experiência, mas não era sobre a capacidade de fazer algo, mas era a esperança e fé que sempre fundamentou o ministério. Estava fundamentado no Senhor, estava centralizado no Senhor. Essa ideia de entregar mostra a fidelidade e a competência, dizendo: cara, nunca teve a ver comigo, nunca foi sobre o que eu pude fazer para essa igreja, nunca foi sobre aquilo que eu pude fazer para vocês, meus presbíteros, mas sempre foi o cuidado de Deus. Agora vocês estão entregues ao cuidado de Deus. Essa fidelidade, essa competência de fazer alguma coisa de Paulo e dos presbíteros era a consequência da obra do Senhor, de Deus na vida deles. O Senhor fundamentava a vida deles, é por isso que eles andavam, é por isso que eles caminhavam, é por isso que o apóstolo pregava. Ele continua: agora vos entregues aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Os cuidados, é uma marca. Paulo está dizendo:
os cuidados de Deus são bem maiores do que os meus. Quem sou eu para poder fazer alguma coisa? Olha para a minha história, o que me espera é prisão e cadeia. Estou mais impotente que qualquer um aqui. Estou mais vulnerável que qualquer um aqui. É o Senhor que cuida das nossas vidas. É o Senhor que cuida de vocês. É o Senhor que vai estar na vida de vocês. E usando essa expressão, o Paulo só está deixando bem claro que aquele que o sustentou desde o início foi o próprio Deus. Agora eu vos entrego ao cuidado. Não que Paulo tinha esse poder de fazer isso, de entregar. Uma melhor tradução para o termo entregar seria confiar. A ideia, o termo ali é de confiança. Então, agora eu vos confio. Ou seja, a ideia de confiança no Senhor. Agora eu vos entrego, eu vos confio ao Senhor. E a palavra de sua graça, que é uma expressão muito famosa de Paulo em suas cartas, que significa evangelho, significa boa notícia. E ele costumeiramente usa essa palavra para tratar dessa mensagem do Senhor. Ele está dizendo, agora eu vos entrego o fundamento, meus irmãos, meus presbíteros. Paulo dizendo, o fundamento da vida de vocês, do ministério de vocês, está centralizado no cuidado de um Deus Criador. O que carregava esse Senhor, soberania, Ele criou todas as coisas, Ele que é o Senhor da história, Ele que planejou tudo, Ele cuidou. Vocês estão debaixo dos cuidados de Deus. Mas não somente isso, da palavra da sua graça, do evangelho do Senhor, era a oferta gratuita para um mundo perdido. Ele está falando, vocês estão fundamentados nisso. O método de crescimento, o método de manter essa igreja, o método da continuidade, do relacionamento, da vida junto, não tinha a ver com algo da cultura, mas no cuidado de Deus e na mensagem graciosa de Jesus Cristo. Parece óbvio, parece clichê o que o apóstolo Paulo está falando aqui, mas o que ele está dizendo é a única verdade que deveria manter aquela igreja. É o único princípio. O resto era só acréscimo e adendo. Era o único princípio. Saber que Deus cuida de uma comunidade. Saber que Deus ofertou o Filho dele para morrer em nosso lugar, fazendo remissão dos nossos pecados. É a verdade que mantém aquela igreja. E é muito fácil, a gente vive em um cenário onde realmente pastores se voltam para si. Eu vim de um contexto onde, quando eu fui ir para o seminário da Assembleia de Deus, o pastor falou, cara, olha, vai não, cara, anda com a gente, porque a letra mata. Fui de uma igreja onde o pastor falava, cara, se tu sair, tu vai sair da cobertura espiritual. Tu vai sair daquilo que eu faço, daquilo que eu protejo, a igreja. Talvez alguns de vocês vieram desse lugar. A gente vive num cenário desse, onde pessoas abirrogam para si um apostolado. Eu sou apóstolo enviado, Senhor. O meu poder, a minha mão, o dom que Deus me deu é a capacidade de fazer alguma coisa na sua vida, de manter a sua vida, de fazer algum milagre. A gente vive num cenário desse. A gente está centralizado num cenário desse. Pastores autocráticos, né? Trazem para si as coisas, centralizam para si as coisas. E Paulo está dizendo, não, meus irmãos, não, meus presbíteros. O que fundamenta a igreja do Senhor nunca foi algo que um apóstolo, que um pastor, que um discípulo podia fazer, mas aquilo que Jesus fez, mas aquilo que o Senhor fez. É isso que deve estar no coração desses presbíteros. É isso que esses presbíteros deveriam passar para essa igreja de Éfeso. E ele confirma isso, dizendo, olha, se de fato agora esse cuidado está sobre Deus, como nós já confirmamos, e sobre a palavra da tua graça, a única forma de poder caminhar, de poder fazer alguma coisa é a partir disso. Por isso que ele continua dizendo que agora os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder, que tem capacidade. Eu não tenho, que tem, é Ele que tem essa capacidade, é o Senhor que tem essa capacidade, é Jesus que tem essa capacidade, que tem poder para edificá-los
e dar herança. A ideia de poder aqui não é só uma capacidade comum de fazer as coisas, mas também é algo de ser inigualável. Paulo está dizendo, olha, não existe outra esperança para que vocês possam passar para essa comunidade, para que vocês possam ensinar esse povo que Deus é soberano e cuida desse povo, apesar dele ser pouco ou pequeno, apesar de ser regional, apesar de estar numa região difícil, e que é o evangelho da graça que transforma, que faz crescer, que faz cuidar, que faz amar, que faz transformação, que faz todas as coisas. É só isso que tem poder. É só Ele que vai dar o crescimento. É só o Senhor. É só a sua palavra. E aqui eu não quero dizer o método como se só existe um crescimento, uma igreja que tem uma exposição clara no púlpito, ou uma igreja que tem boas aulas no domingo. Paulo está falando sobre o evangelho que vive 24 horas por dia na vida de pessoas. É esse evangelho que tem poder não somente hoje, mas todos os dias. Não é esse Senhor que cuida hoje, mas todos os dias. É Ele que dá o crescimento, é Ele que faz crescer. E talvez a nossa preocupação, às vezes, é sobre como que essa igreja vai se desenvolver. Como que ela vai poder realmente caminhar? Como que vai poder mudar? Como é que vai poder ir para frente? Como é que isso vai acontecer? E essa preocupação, ela está um pouco distante de como a palavra diz para nós. Porque Paulo está dizendo, se de fato é o Senhor que cuida, se de fato é a mensagem que cuida, é necessário voltar para esses princípios. É necessário ser fiel a isso. Talvez a gente lê o livro, a gente lê o Igreja Centrada, a gente estuda ele, a gente estuda a cosmovisão, a gente estuda todas essas coisas, a gente usa métodos, a gente utiliza deles, mas o Senhor requer de nós uma centralidade dos nossos corações, das nossas vidas, aos cuidados dEle e da palavra da sua graça. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos, como que isso aqui vai mudar, vai transformar, como nós vamos comunicar com a cultura, e o Senhor tem gritado através da sua palavra, prestem atenção em mim, prestem atenção no meu cuidado, prestem atenção na minha mensagem, prestem atenção naquilo que eu fiz. Quantos de nós, semanalmente, não temos um contato com a palavra do Senhor? Quantos de nós não oramos a palavra do Senhor? E às vezes a gente reclama dos métodos, reclamamos do crescimento que não existe, reclamamos do desenvolvimento, que são bons, que são produtivos, mas em comparação com a Escritura eles não são nada. E Paulo chama a fidelidade desse povo, chama a fidelidade dessa liderança: voltem-se para o Senhor, curvem-se, dobrem-se os joelhos para Deus, porque o princípio é estar sempre, intimamente, ligando os corações, as vidas, as orações, os desejos, para aquilo que Ele fez por nós. Irmãos, em matéria de igreja, o especialista é Deus. Em matéria de igreja, o especialista é Jesus, irmãos. É o Espírito Santo. Se nós não estivermos sensíveis a isso, de fato, nós estaremos perdidos. E a herança? É interessante que Paulo fala sobre essa ideia de herança, talvez como uma perspectiva escatológica, né? Ele é capaz de dar essa herança futura, de uma vida eterna com o Senhor. Uma questão que fica é sobre, será que é só uma herança futura, unicamente futura? Será que os seus efeitos já não são reais? E aqui a resposta é o objeto que recebe esse poder, que recebe essa bênção, que está no verso 32 ainda. Ele diz que essa palavra, esse Deus tem poder para edificá-los e dar a herança entre todos os que são santificados. Ele não diz para aqueles presbíteros: olha, meus irmãos, vocês são lideranças dessa igreja, vocês são pastores, vocês cuidam dessa comunidade, e essa palavra que vai sustentar vocês tem poder e capacidade para dar esse crescimento e para dar também essa herança para que vocês possam continuar. Ele não fala isso somente para eles, ele fala para todo mundo. Ele está falando para uma comunidade inteira, todos aqueles que estão sendo santificados.
O efeito da cruz, da obra de Jesus, já tem causado mudança no coração de pessoas. E essa herança, esse crescimento que vem do Senhor e da sua palavra, são para estes. São para nós, meus irmãos. Era para aquela igreja naquele momento, era para a igreja na Idade Média, era para a igreja na época das revoluções, é para a igreja hoje, pós-moderna. E se Deus ainda continuar dando tempo para esse povo, é para a igreja futura. É para nós hoje, que estamos aqui agora, sentados. É para nós, é uma esperança viva, é uma promessa viva. Esses efeitos são poderosos para nós hoje, meus irmãos. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos cair numa monotonia, nós não podemos cair numa rotina. Nós não podemos fazer isso. E talvez o Senhor está aqui, precisando fazer isso com a gente. Abalar a gente um pouco. Mexer nas nossas estruturas, mexer nos nossos corações. Não para que a gente volte para métodos, mas que a gente volte para o Senhor. Volte para a oração, a dedicação, a leitura, a visão, para a sua palavra. E Paulo continua, olha, para mostrar que essas últimas palavras não são de arrogância, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu ministério, mas com o efeito poderoso da palavra e da graça do Senhor, eu digo, de ninguém eu cobicei prata nem ouro, ele diz no verso 33, de ninguém cobicei prata nem ouro, nem roupas. Isso vai demonstrar realmente de fato essa realidade de dependência do apóstolo Paulo no ministério dele. Ele não trouxe para aquela igreja dizendo, olha, vocês têm que me dar coisa, vocês têm que fazer coisa para mim, porque eu tenho dedicado constantemente a essa pregação para vocês. Ele não diz isso. Ele mostra que o seu sustento veio desse cuidado do Senhor e da sua palavra. Ele está dizendo, está vendo, meus irmãos, não foi prata e ouro que eu cobicei de vocês, mas foi aquilo que o Senhor colocou na minha vida, e é isso, liderança, que vocês devem passar para a sua igreja. Sejam da mesma forma, não olhe para a quantidade de dinheiro, se for pouca, se for muita, não olhe para de fato se a gente tem, se a gente não tem. Dependa do Senhor. Isso revela a dádiva da constância de uma igreja. Talvez seja difícil para a gente. A gente vive numa região central, pessoas com poder aquisitivo, bom rendimento de dízimo, de oferta. Não falta essas coisas. Mas o Senhor está chamando a nossa atenção. Não é sobre isso. Não é sobre o que nós temos em caixa. Não é sobre o que nós podemos fazer com as coisas que temos em caixa. É o quanto nós dependemos do Senhor. É o quanto nós sabemos que isso vem dEle. Jesus disse isso aos seus discípulos. Quando eles estavam ali, esperando que o Senhor desse alguma mensagem para eles, falando, olha, fica tranquilo. Me seguir vai ser bênção demais, vocês vão pregar o Evangelho. E diz, olha, vocês não se preocupam, deixa a capa de lá, deixa os bens de lá, não leva duas capas, na bolsa leva pouca coisa, porque o importante de fato é buscar o reino e a sua justiça. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Está vendo os lírios? Gente, é tão simples como Jesus usou o exemplo ali. Olha para os lírios, olha lá, está vendo? Mas nem Salomão, que tinha tanto ouro, tanta joia, tanta preciosidade, tanta oportunidade de fazer o que ele queria, se vestiu daquela forma. É assim que Deus vai fazer com vocês. É assim que vai fazer com aqueles que servem a Jesus. E ele diz, continua, vocês mesmos sabem. O termo é interessante aqui, porque provavelmente o termo usado no original dá essa ênfase de conhecimento factível. Ou seja, esses presbíteros, eles não só ouviram do que Paulo fazia, ou da sua vida, provavelmente eles participavam da vida desse pastor. Eles estavam envolvidos na vida dele. E ele diz, olha, vocês mesmos sabem que eu nunca fiz isso. É provável que isso veio de uma caminhada lado a lado. De uma caminhada
conjunta com esse líder. Vamos andar juntos. Compreendo, vocês mesmos sabem, vocês conhecem da minha vida, vocês conhecem do que eu fiz. Vocês mesmos sabem disso, que eu nunca precisei, mas que de fato a gente dependia do Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque, querendo ou não, uma das denominações mais tradicionais que ainda se comprometem a fazer que o pastor fica de maneira integral pagando um salário para ele, somos nós, a igreja presbiteriana. Assim, várias outras igrejas já têm mais uma dificuldade e tudo mais, o pastor tem que trabalhar ali de forma workaholic, e eu não estou dizendo que isso é errado, tá, meus irmãos? Longe de mim, né, puxando um saco também para mim, né, estou no seminário, também fica ruim, né, o Alberto aí, né, o cara falando isso, né, fica meio ruim, né, eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que é ruim a gente receber para fazer isso, mas o fundamento dos nossos corações, a base aqui, ó, tem que estar centralizada, de que é o Senhor que cuida, guia e nos leva aonde Ele quer, fornecendo tudo que a gente precisa. É o Senhor, é Deus. Não seria diferente com a sua igreja. E aí ele vai complementando essa ideia de não precisei pedir ouro nem prata, onde ele vai dizer, no verso 34, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Vocês mesmos sabem que eu, talvez ali com o trabalho de tendas, que a gente vê em alguns textos do apóstolo Paulo, onde ele fazia ali também talvez com Priscila e Áquila, que ele trabalhou para dar esse respaldo, para dizer, olha, ainda não estou dizendo que não pedi isso para vocês porque eu poderia fazer, mas que o Senhor de alguma forma forneceu esse cuidado para a igreja através da minha vida. Ainda assim não é sobre a vida do que Paulo fez por eles, mas o que Deus continuou provendo no coração daquele homem para cuidar dessa comunidade. E ele diz que em tudo que ele fez, um resumo de toda a sua vida, em tudo que eu fiz, trabalhando, pregando, vivendo, amando, cuidando, se relacionando, em tudo que eu fiz, eu tenho mostrado que trabalhando assim, essa expressão resume, mais uma vez, a pregação de Paulo. Ela conclui que não somente essa pregação de Paulo foi enfática, mas a sua vida de maneira geral. É o famoso, eu prego que eu vivo, e eu vivo que eu prego. Paulo falou, olha, em tudo que eu fiz, demonstrou de fato esse conhecimento integral do Senhor na minha vida. O labor, o trabalho árduo que Paulo teve na sua vida ministerial, em pregar o Evangelho, se esforçando o máximo, era para não trazer um peso para aquela igreja, e provavelmente o início de uma igreja, provavelmente plantação de uma igreja, que deu certo, que ele chamou os presbíteros. Esse labor, e tudo que ele fez é para que essa igreja pudesse crescer, florescer, respirar, ter vida, continuar, dar continuidade. É um esforço que retrata tanto esse elemento físico como espiritual. Eu fiz, trabalhei, caminhei, para que vocês possam viver, dar os seus passos, continuar. É o que ele diz lá em Gálatas, quando ele fala, olha, vocês não podem se perverter com esse evangelho, e com muitas dores eu sinto, como dores de parto, eu sinto isso por vocês, para que Cristo seja gerado no coração de vocês. É tanto esse labor físico, espiritual. Ele continua. No verso 35, em tudo eu tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, ou seja, trabalhando como eu fiz, é preciso socorrer os necessitados. Irmãos, o resumo é, se de fato esses líderes e a igreja sabem que estão confiados debaixo do Senhor, da palavra da sua graça, desse evangelho que se entregou por eles, e tem como o único guia essa escritura, e como também sabem que nem é ouro, nem prata que guia aquela comunidade, logicamente o fundamento que é importante da providência de Deus era socorrer pessoas. Paulo está dizendo, se esse evangelho cuida, transforma, muda e providencia todas as coisas, não é para vocês somente,
Não é para ficar centralizado nesse grupo, não é para ficar centralizado nessa comunidade. Trabalhando assim, ministerialmente, servindo, cuidando, pregando, vivendo, trabalhando assim, é necessário socorrer, é necessário abraçar pessoas. E o necessitado aqui, de fato, é um resumo, o significado é o pobre, o incapaz, aquele que não consegue. Aquele que talvez bate na porta, bate no sinaleiro, bate no serviço, bate na faculdade, é seu vizinho. Em tudo é necessário socorrer. Em tudo. A igreja, ela precisa estar sendo reconhecida muito mais por aquilo que ela fornece constantemente do que aquilo que ela ganha. Nós precisamos medir os esforços da nossa comunidade muito por aquilo que nós temos servido, não daquilo que nós temos ganhado. Irmãos, é um erro tremendo das igrejas marcar o crescimento a partir do rendimento financeiro. Nossa, olha tanto que essa igreja cresceu, ela passou de dizimar 200 mil por ano para 500 mil por ano. Olha tanto que essa igreja está forte. Enquanto as escrituras têm trazido a ideia de que a igreja que mais crescia era a que mais compartilhava entre si os bens. Atos 2, 42, os irmãos, cada um trazia para si, vendia, compartilhava um com o outro, e o Senhor acrescentava cada dia mais pessoas ali naquele meio. A igreja que mais fornece, a igreja que mais serve, a igreja que mais sai, que mais compartilha, essa é a igreja mais viva, essa é a igreja que mais cresce. Dizimar é importante sim, ofertar é importante sim, mas tem um foco, tem um propósito, tem um caminho para isso, tem um alvo a se alcançar: socorrer, servir. E Paulo não diz isso da boca para fora, como se ele estivesse falando: olha, é isso, meus irmãos, que nós temos que fazer. Ele diz: essa é uma lembrança da palavra de Jesus: mais bem-aventurado dar do que receber. Em uma sociedade, naquela época que existiam muitos pobres, os cristãos eram destaque nessa matéria de servir. Hoje também somos assim, graças a Deus. Temos ainda essa marca, né? Como cristão, várias pessoas ainda em favelas, em lugares inalcançáveis, têm contado histórias sobre isso. Que de fato se destacamos por conta disso em serviço, e é necessário uma continuidade. É importante, meus irmãos, nós lembrarmos que há uma virtude muito grande em dar, que vai muito mais além do que as ideias de receber. Isso reflete a própria natureza do Senhor, daquilo que Ele fez por nós. Ele se deu, Ele se entregou. Ele sabia que a gente era incapaz de fazer alguma coisa, e por isso Ele se deu. Esse Deus é incessantemente generoso e benevolente. Paulo está dizendo, é Jesus que está dizendo isso. É melhor dar do que receber. Para a gente concluir, meus irmãos, quero concluir com a própria história. É interessante, a partir do verso 36, que quando ele terminou esse discurso, talvez ali muitos ficariam atônitos, né, com as palavras de Paulo, com o que estava acontecendo, a situação. E ele terminou de dizer isso, se ajoelhou e começou a orar. Isso é uma imagem de humildade, de entrega. É completar, é como se ele finalizasse essa pregação, esse discurso, dizendo: vamos de fato fazer isso agora. Vamos de fato aplicar isso em nossas vidas. E eles se ajoelham e começam a orar. O velho Paulo, meus irmãos, ali, na terceira viagem missionária, provavelmente já estava indo no seu caminho idoso ali, um pouco mais velho. Esse velho Paulo estava confiante em dizer que nada vale a vida se não for para cumprir o propósito. E ele ajoelha para mostrar isso. Ele ajoelha e ora. E eles ouvem essa oração de Paulo, confiando que agora, confirmando na verdade, confirmando que Deus é quem cuida dessa igreja, que é o Evangelho que mantém essa igreja. Essa oração, gostaria muito de Lucas tivesse escrito essa oração aqui, para saber o que Paulo orou. Mas ele parou aqui.
E ele mostrou uma marca muito importante. Eles o abraçaram, eles o beijavam, demonstravam esse carinho por esse pastor, por esse homem que esteve com eles, e mostrou que Deus é soberano para cuidar daquela igreja. Irmãos, quem diriam as próximas igrejas que viriam, né? Se Deus é capaz e foi capaz de cuidar daquela igreja, daquela época, que em Apocalipse nós vemos que uma mensagem de alerta, que perdeu o primeiro amor, quem diriam as próximas igrejas? Quem diria nós hoje, meus irmãos? Nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos perder isso de cabeça, saber que é o Senhor que tem guiado as nossas vidas, meus irmãos. Parece bem clichê mesmo, parece bem simples isso mesmo, mas nós não podemos nos esquecer disso, de achar que é algo que nós vamos fazer, de achar que é algo que nós vamos mudar, de achar que é algum método que nós vamos aplicar, de achar que é alguma pessoa que nós vamos colocar que vai transformar. Nós não podemos nos esquecer que é a mensagem do Evangelho e o cuidado de Deus está sobre todas as coisas, e os nossos corações têm que estar sensíveis para isso, de que Ele cuida da igreja dele, mesmo a singela igreja que for, mesmo nós aqui na 243, reunidos juntos, com 90, 100 pessoas, não sei, o Senhor cuida de nós aqui dessa comunidade, Ele tem um plano para nós nessa comunidade, Ele tem algo para nós dessa comunidade, Ele sabe muito bem o que passa no coração dessa comunidade, o Senhor sabe. A pergunta é, e nós sabemos? Nós reconhecemos isso? Nós lembramos desse Senhor? Nós curvamos os nossos joelhos nos momentos difíceis, nos momentos onde nós não sabemos o que nós vamos fazer? Precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. E eu quero trazer uma única aplicação, uma aplicação geral para nós. Para nós, hoje. Irmãos, em primeiro lugar, é uma única aplicação. Liderança da nossa comunidade hoje. Todos que são diretoria, eu, Lucas Mateus, com bacharelado, seminarista, eu, os presbíteros, diáconos, diretores, presidentes aí de SAF, UPA, UMP, Martinha nas crianças. Nós somos os primeiros, pastor Wellington, Tonhão, nós somos os primeiros a ter que compreender isso. Essa mensagem, em primeiro lugar, é para nós. Nós devemos fundamentar os nossos corações no Senhor, nós devemos resgatar essa mensagem, esse labor, essa dedicação para a igreja. Nós devemos passar essa confiança para o povo que a gente pastoreia, de que é o cuidado de Deus, de que é a palavra dele que tem nos guiado. Eu sei que nós somos impotentes e fracos, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas nas nossas vidas, nós vamos passar por coisas de pessoas, quebras de relacionamentos, mentiras, falsidades, pecados, mas ainda assim, tristezas, coisas que acontecem em nossa vida não podem abalar o fundamento dessa igreja, que é o cuidado do Senhor e a palavra da sua graça. Não podemos nos esquecer disso. É para nós essa mensagem em primeiro lugar. Nos dediquemos a isso, meus irmãos. Lembramos as ovelhas e a comunidade disso. Isso também cabe aos irmãos que não são liderança. Vocês que são pastoreados, que são cuidados, precisam lembrar disso sempre, mesmo que um líder não lembre. Mesmo que o presidente da UMP, da UPA, o seminarista, o pastor, o presbítero não lembre disso, nós, como corpo de Cristo, como o corpo vivo dessa igreja, precisamos lembrar disso, que apesar de qualquer situação, de qualquer tristeza, de qualquer problema, tem um Deus que se entregou por nós, Ele não mediu esforços, Ele não usou métodos, Ele não usou capacidades que Ele podia ver na gente, mas Ele se entregou, porque a gente não entende. Mas Ele se entregou por nós, e essa é a esperança que mantém as nossas vidas. Se não for o Evangelho, meus irmãos, não é nada, não é nada. Lembremos disso.
sempre, sempre. E é esse Evangelho, e é esse Senhor que tem poder de dar edificação, crescimento e a herança da vida eterna, da santificação, da justificação, da regeneração, da providência, de todas as coisas. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado por essa noite, meus irmãos. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos faz lembrar, Pai, apesar das nossas falhas, apesar da nossa pequenez, apesar do nosso coração que tantas vezes quer caminhar segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio querer, Pai. Tantas vezes o nosso coração se distancia de uma dependência do Senhor. Pedimos a Ti, Deus, misericórdia, Pai. Misericórdia para nós, da Igreja Presbiteriana do Setor Universitário, Pai. Essa igreja que está localizada aqui, Senhor, mas também está localizada no Jardim Goiás, no Novo Mundo, no setor universitário, na Água Branca, no Riviera, em todos os outros bairros, Senhor. Essa igreja está localizada em Senador Canedo, no Faisalville. Essa igreja, Pai, não está localizada somente aqui, Pai. Pedimos misericórdia para nós, Deus. Pedimos misericórdia, Senhor, cuida das nossas vidas e nos faça lembrar, Pai, como o apóstolo Paulo lembrou aquela liderança, que é o cuidado do Senhor, do Criador, do Deus Todo-Poderoso, que guiou Israel numa coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. É esse Deus que está conosco, Pai. Faça-nos lembrar disso. Senhor, eu oro por toda a liderança da nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, pelos nossos diáconos, pela liderança que cuida das sociedades, Pai. De todas as lideranças aqui, Pai, que o Senhor possa tomar os nossos corações e esse Evangelho sublime, maravilhoso, incomparável, inigualável, tome de assalto as nossas vidas, Pai. E que a gente lembre que de fato é o Senhor que tem cuidado da gente. Eu oro por essa amada igreja também, Deus. Eu não sei quais são a aflição dos corações que tem passado, eu não sei qual é a preocupação dos corações que tem passado, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor vê, o Senhor enxerga, Pai. O Senhor tem visto todas as coisas, por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, nos constranja, nos abale, Senhor, seja através do sofrimento, seja através das bênçãos, seja através da providência, abale as nossas vidas, Pai, para nos fazer lembrar de que é o Senhor que está cuidando de nós, que é o Teu Evangelho que tem nos mantido nessa jornada, que é o Teu Espírito Santo que tem nos edificado e nos dado crescimento, Pai. Eu oro para que os próximos passos, destinos que nós vamos ter aqui como igreja, Deus, sejam pautados e baseados no Senhor, Pai. Que essa mensagem da Tua palavra de Atos, capítulo 20, esse discurso do apóstolo Paulo, não saia somente aqui, Pai, como uma mensagem de domingo qualquer, mas que de fato possa transformar os nossos corações na segunda, na terça, na quarta, e a gente lembre que o nosso propósito, confiando no Senhor, é socorrer esses necessitados, como o Senhor fez com a gente. Obrigado, Jesus, pelo aquilo que o Senhor já fez como história na IPSU. Obrigado pelo que o Senhor já fez durante todos esses anos, Pai. Obrigado por cada pastor que passou aqui, Pai. Obrigado por cada projeto que foi implementado aqui, Senhor. Obrigado por cada pessoa que se dedicou, que teve o seu labor. Nos perdoe pelas nossas falhas, Pai. Nos perdoe, Deus, pelas nossas negligências, Pai. Nos perdoe, Deus, pelo coração pecaminoso que nós temos, de talvez não ter olhado para algumas pessoas, de talvez não ter cuidado da maneira correta de algumas pessoas. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude a caminhar por um novo do Senhor. Nos ajude para caminhar por aquilo que o Senhor quer de nós, que como o Senhor trouxe na mensagem no início desse ano, Pai, nós não questionarmos a Ti o que o Senhor tem para nós, o que nós queremos do Senhor esse ano, mas o que o Senhor quer de nós para o ano de 2024. Quais são os projetos que o Senhor tem plantado sobre os nossos corações? Cuida dos nossos presbíteros, Senhor. Cuida do coração deles, Pai. Cuida do coração da vida deles, Pai. Cuida do relacionamento deles, Senhor. Cuida das famílias. E nos ajude a caminhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu oro assim agradecendo em nome de Jesus. Amém.